Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando de Ho'oponopono, baseado nesse livro aqui do Joy Vitale com o Dr. Hugh, que eu voltei a ler e por isso também me veio de voltar a ver o seminário que eu comprei dele. Depois que eu li esse livro, aí eu fui ali no site dele e ele tem esse seminário ali à venda. Eu comprei há 2 anos, creio, não sei se ainda está. E aí eu fiz o último vídeo também falando do Ho'oponopono, como é que eu uso essa prática de limpeza de memórias para estar de alguma forma ajudando aquelas pessoas que por acaso estiverem pensando em se suicidar. Porque eu vi ali no site da Câmara dos Deputados que há uma morte por suicídio a cada 45 minutos no Brasil. E eu acredito que isso seja enorme. E como o Ho'oponopono, para quem não conhece, porque uma vez eu falei para uma pessoa de Ho'oponopono e ela disse, Ho'opono o quê? Então, o Ho'oponopono é uma técnica de limpeza de memórias, mas é muito mais do que isso, é uma filosofia que traz, então, aquela explicação de que se nós estamos vivendo alguma coisa que a gente não está gostando de viver, se a gente, especialmente se é com relação a alguma coisa, alguma situação que a gente acredita que está lá fora, a causa, a gente deve entender que a causa está em nós e que só limpando em nós aquilo vai mudar. É como o Joy Vitale dá o exemplo no seminário, se ele tiver barbudo e ele resolve, vai ali na frente do espelho e barbeia o espelho, não vai acontecer nada, ele tem que se barbear nele mesmo. Não é a água fora do navio que faz com que o barco afunde, sim aquela de dentro, aquela que vai entrando dentro é que faz com que o barco afunde. E aí então, o que eu quero trazer dessa vez sobre o Ho'oponopono é que como eu disse, eu reli esse livro e também voltei a ver o seminário. E aí no seminário me chamou a atenção para cada vez que a gente vê parece que a gente entende um pouco mais, é como ler um livro, né? Cada vez que a gente lê, a professora Lucilena disse, às vezes se a gente lê um livro e passar um ano depois vai ler novamente, até parece que foi reescrito, de tanta coisa nova, mas é porque é aquela coisa, nós não somos os mesmos, nunca o mesmo homem nada no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo, nem a pessoa é a mesma. E aí então, o que eu captei dessa vez, por enquanto eu só vi a primeira parte, as 3 primeiras partes do seminário, e aí eu entendi uma coisa muito interessante que o Dr. Hugh diz, que nós só temos uma escolha. E eu sempre ouvi dizer, especialmente eu acredito que é o Napoleão Hill que diz ali no livro Pense e Enriqueça, eu fiz uma série com esse livro, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver, é um livro fantástico e ele diz que o nosso único poder é o poder de escolha. E já o Dr. Hugh diz que nós não temos que escolher nada, apenas uma escolha nós temos. Nós escolhemos nos deixar administrar, dirigir pelas memórias que estão nos limitando e que vem trazendo só coisas que a gente pode classificar de ruins, coisas que a gente não está gostando de vivenciar, como por exemplo falta escassez em todos os setores da nossa vida, ou então a gente escolhe viver se deixando guiar, se deixando levar, fluindo através da vida pela guiança da nossa centelha divina, do nosso eu sou, da divindade em nós. Que aí até o próprio Napoleão Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo, eu também fiz toda a série do livro, é fantástico, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver também. Ele conta a experiência dele, a experiência pessoal dele, de como foi que ele, depois que ele delegou todo o livre-arbítrio dele ao outro eu, como ele chama, a centelha divina, que é como eu aprendi a chamar com o professor Hélio Couto, ele que chama a nossa essência divina de centelha divina. E aí então quando ele delegou, o Napoleão Hill delegou todo o livre-arbítrio dele a essa centelha divina, ele conta como ela foi guiando ele. É como aquela coisa da água que está correndo ali
em direção ao mar, em direção ao rio, e ela vai encontrando um monte de pedra no caminho, mas ela não se deixa parar. Ela vai desviando, ela vai passando por cima, ela vai fluindo. E ele disse que quando nós estamos nesse estado, então a gente não tem escolha nenhuma, a gente não escolhe mais nada, porque a gente simplesmente se deixa levar pelo fluxo e a gente vai com certeza experienciando só o que a vida tem de melhor. A gente fica vibrando 100% no bem-estar, que é como os Abrahams dizem no livro Peça e Será Atendido, que eu também fiz a série toda com o livro, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver, que a gente só não recebe tudo aquilo que a gente pede porque a gente não sabe receber. E por que a gente não sabe receber? Porque nós vibramos na falta daquilo que a gente está pedindo. Ou seja, nessa hora nós estamos escolhendo de acordo com memórias que estão nos limitando e que ao mesmo tempo a gente está delegando o nosso poder, a gente está deixando elas dirigir a nossa vida. Aí então, eu achei super interessante esse ponto que eu entendi lá do seminário. Falei, uau, vou fazer um vídeo sobre isso. Porque realmente ele disse que há apenas 3 fases para a gente, 3 fases da nossa mente. Ou nós estamos no ponto zero, como diz o livro aqui, ou nós estamos no neutro, que é quando a gente limpa essas memórias limitantes, essas memórias negativas, aí depois a gente passa para aquele estado, a gente está no neutro, a gente limpou tudo, e aí a gente passa para aquele estado do ponto zero, que é onde a gente pode então estar recebendo a inspiração divina, é ela que vai guiar a nossa vida, ou nós estamos no estado em que a gente está se deixando guiar, se deixando administrar pelas memórias negativas. E o Joe Vitale deu até um exemplo que é como se fosse uma parede branca. Aí a gente vai escrevendo um monte de coisas ali, são as memórias, são o que o Dr. Hewlett chama também de dados. Ele dá o exemplo, o Dr. Hewlett dá o exemplo de um computador. Se a gente limpar tirar todos os dados do computador, ele não pode mais ser nada, e ele diz que nós somos nada, mas nós somos nada no sentido de estarmos livres de qualquer informação, de qualquer memória, e aí sim, voltando no exemplo do Joe Vitale, ele diz que é como se fosse uma parede em branco, aí a gente foi escrevendo ali um monte de coisa, aí não tem como Deus mandar aquela mensagem para a gente ali que não vai dar, ele não tem onde escrever, aí depois que a gente limpa, a gente passa um apagador ali, limpa tudo, aí a gente entra nesse ponto zero e aí Deus vem e escreve a mensagem dele, manda a inspiração e aí nós fluímos pela vida sem ter que escolher nada. A nossa única escolha é em que ponto a gente vai estar, no neutro, quando a gente limpou, no ponto zero que está limpo, ou a gente vai estar no ponto que está cheio, a parede está toda escrita e a gente está se deixando guiar pelas memórias, que aí é sempre coisas negativas vão acontecer. E o Dr. Hewlett explica bem que para a gente toda vez que acontece alguma coisa que não está interessante, que não é boa para a gente, é uma oportunidade de estarmos limpando essas memórias. Então, quando a gente tem um chefe ali que não gosta da gente, que não promove a gente, ou um vizinho chato, ou qualquer coisa assim, ele diz que a gente deve agradecer essa pessoa por estar nos mostrando essa memória que a gente deve limpar. E aí como que limpa? A gente limpa no básico com aquelas 4 frases. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, muito obrigado. E aí no vídeo anterior eu expliquei que o significado das 4 frases. Então o sinto muito, eu mostro que eu estou consciente. Eu sinto muito a conscientização de que eu entendo que eu estou sendo guiada por memórias que estão me limitando, mas que a responsável sou eu. Então eu me responsabilizo. Aí me perdoa. É o pedido de perdão para nós mesmos, para a nossa criança interior, que seria o nosso subconsciente, de acordo com ele, que foi onde a gente foi armazenando todas essas memórias. Então a gente pede perdão para esse nosso subconsciente, essa nossa criança, para nós mesmos, e depois
eu te amo, o eu te amo é para essas memórias, porque a gente deve amar essas memórias, porque elas estavam ali todas embaixo do tapete. Aí elas resolveram se mostrar. Se essa sombra ela não se mostra, como é que a gente vai colocar luz nela? Como é que a gente vai limpá-la? E como é que ela é limpa? Ela é limpa quando ela sobe e aí, eu estou falando de subconsciente, consciente, ele fez lá até um gráfico assim, mas eu não entendi 100%. Então eu só entendo que é como se fosse aquela coisa, subiu e aí ali ela é limpa e ela é transmutada novamente em luz pela nossa consciência eu sou, pela divindade na gente. Então, desse jeito que a memória ela não é jogada fora, ela não é apagada, ela é transmutada. E a gente deve dizer, eu te amo, então essa memória. Muito obrigado, memória, muito obrigada. E o muito obrigado é aquela coisa básica. Muito obrigado para a memória, porque ela se mostrou, eu te amo, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado para a divindade, por estar limpando, por estar nos ajudando a limpar isso, transmutando essa memória em luz e assim nos deixando então, guiando a nossa vida para aquilo que a gente mais deseja, para entrar naquele estado então de poder ser, fazer e ter tudo que a gente deseja. Então foi é isso que eu queria trazer então aqui mais esse vídeo do Ho'oponopono, indicar também esse livro aqui do Joe Vitale, e que ele escreveu junto com o Dr. Hugh Lane, que é o Zero Limite, o Limite Zero, e que aí, para quem não conhece nada, como essa pessoa que me falou Ho'oponopono, e não conhece nada do Ho'oponopono, mas trazendo novamente, explicando novamente que o Dr. Hugh Lane diz que ele passou esse gráfico lá de como é que acontece a transmutação da memória em luz, mas ele disse que ele estava passando só por passar, porque não era para ficar apegado a esse lado técnico, a essa parte intelectual, que a gente não devia intelectualizar. E aí uma pessoa, como já perguntou também se devia fazer 108 vezes, ele disse que deve fazer sem parar sem parar. E também aquela coisa de fazer como um papagaio sem estar entendendo o que está dizendo, ele disse que não deve intelectualizar. Então, e ele disse também que não há necessidade de repetir as 4 fases. Eu te amo, eu sinto muito, me perdoa, obrigado. Ou a gente pode dizer só eu te amo, obrigado. Eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado. E foi assim que outras 2 pessoas convidadas que foram lá disseram também que fazem, que elas só repetem eu te amo, obrigado. Então, eu te convido a conhecer essa prática. Eu voltei a fazer agora, especialmente que eu já estou fazendo de manhã e de noite, a respiração Ra também, que lá ele passou. Então essa respiração consiste em juntar os 2 dedos. Esse dedo, o polegar, significa divindade, esse aqui, o indicador, significa nós. Aí a gente junta assim, faz a mão desse jeito assim, coloca no colo, e aí as 2 mãos, claro, com os pés apoiados no chão, a coluna reta, e aí a gente respira contando até 7, inspira, segura contando até 7, solta contando até 7, segura novamente contando até 7 e refaz o processo por 7 vezes. Então são 4 tempos. 7 inspira, 7 segura, 7 expira, 7 segura e recomeça. E aí ele disse também para uma pessoa que falou, mas eu vi um outro seminário do senhor onde o senhor dizia para fazer 10 vezes. Ele disse, se você está aqui eu estou dizendo que é 7, é porque para você é 7. Então eu faço 7 vezes essa respiração de manhã e à noite. E uma outra pessoa perguntou para ele também, enquanto a gente está fazendo a respiração, a gente deve ficar repetindo as frases? Aí ele disse, ótima pergunta, eu repito as frases e além do mais eu fico pensando nas ferramentas comestíveis, porque ele disse que há várias comidas, eu fiz um vídeo também sobre isso, que já vão limpando automaticamente, como por exemplo a jujuba, e nessa resposta ele disse que ele vai repetindo as frases e vai também falando jujuba, essas coisas assim, vai só imaginando ele comendo, ingerindo isso, e ele disse que a jujuba em especial, ela nos ajuda a estar no lugar certo e na hora certa. E a respiração Ra, ela ajuda também quando a gente
gente, de acordo com ele, quando a gente viajou, fez uma viagem muito longa, então tem aquele problema de estar se readaptando ao fuso, a gente pode fazer essa respiração e que ela ajuda também para depressão, para quem está deprimido, para a gente poder tá dando um up aí no nosso moral. Então, gente, eu espero que tenha ficado legal esse vídeo, tá bom? Daqui a pouco, o próximo vídeo vai ser do livro do Neil Walsh, Conversando com Deus, e aí eu vou fazer a série completa, então eu vou ficar um tempo sem fazer mais vídeos do Ho'oponopono, mas eu estou revendo o seminário, relendo o livro e depois no final desse livro do Neil Walsh, com certeza eu trago mais vídeos do Ho'oponopono, porque sempre que a gente relê, a gente começa novamente a usar as ferramentas e com mais entendimento, tá bom? Tudo que for acontecendo eu conto para vocês nos próximos vídeos do Ho'oponopono, depois do livro do Neil Walsh, tá bom? Eu agradeço muito você que está assistindo esse vídeo. Se você quiser compartilhar e deixar o seu like, compartilhar, curtir, comentar. E se você quiser entrar também lá no meu canal para ver os outros livros que eu citei e outros que tem lá, eu vou ficar super feliz se você também quiser se inscrever por lá, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!